Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje vou conversar com Renato Alexandre, tem uma pesquisa em Kierkegaard, ele estudou no mestrado lá na Unifesp, a crítica feita pelo Kierkegaard, a apropriação da ironia pelo romantismo alemão. Obrigado pela sua presença aqui. Se você quiser contar os resultados, aí como é que foi fazer essa pesquisa, e se apresentar também para o pessoal aí do canal. Muito obrigado pela presença aqui. Uma boa noite, Caio. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha pesquisa no seu canal, né? E eu me formei, né, no mestrado na Unifesp, como você bem disse, onde eu estudei a crítica que o Kierkegaard empregou, a apropriação que os românticos, né, os filósofos e poetas românticos, empreenderam do conceito de ironia, né, o conceito da ironia socrática, porque ao ver, segundo Kierkegaard, né, eles fizeram uma má apropriação, né? Então, a grande questão da minha dissertação foi o demonstrar, né, os desdobramentos que o Kierkegaard empregou nessa sua obra, né, que é o conceito de ironia, o conceito de ironia constantemente referido a Sócrates, que foi a sua primeira obra, assim, de importância, né, que embora não faça parte da sua obra literária, né, porque foi a sua dissertação de mestrado, ela nos serve como base para a gente poder compreender a gênese da maior parte dos conceitos kierkegaardianos, né? Porque a gênese da maior parte deles a gente já encontra nessa dissertação, que é conhecida também entre os estudiosos de Kierkegaard como a dissertação de 1841, que foi quando ele empregou a sua defesa. E nessa dissertação, o Kierkegaard ele divide ela em duas partes, né? Na primeira parte, onde ele vai analisar a figura de Sócrates, ele diz que ele faz primeiramente uma análise fenomenológica, ou seja, a primeira parte da dissertação, ele vai pela via do fenômeno, porque ele vai empregar para tentar descobrir a gênese do conceito de ironia, que teve a sua gênese em Sócrates, na figura de Sócrates. Então, ele tenta reconstruir, né, através da figura de Sócrates, do fenômeno Sócrates, o conceito de ironia. Na segunda parte dele, lembrando que a primeira é a mais extensa, né, são mais de 200 páginas somente para essa primeira parte, perdão, e tem o porquê. A segunda parte é bem menor, onde ele vai demonstrar pela via da ideia, ou seja, ele vai mostrar o conceito de ironia no seu desdobramento histórico de Sócrates até a modernidade, ou melhor, a partir da modernidade, né? Com Kant, Hegel, Fichte, até chegar aos românticos, onde ele vai mostrar que esse conceito de ironia, que se originou em Sócrates, ele foi muito deturpado no decorrer da modernidade. E modernidade aqui, no entender de Kierkegaard, é os desdobramentos históricos a partir de Kant com a filosofia pós-kantiana, né? Então, só para a gente poder entender o recorte aqui, quando nós falamos aqui de a ironia da modernidade, é a ironia que se desenvolveu a partir das críticas de Kant, passando por Hegel, Fichte e os românticos. Só para a gente poder compreender essa parte. E na primeira parte da sua dissertação, como eu já falei aqui, o Kierkegaard ele vai procurar, através do fenômeno Sócrates, o desenvolvimento do conceito de ironia. E por que ele gasta a maior parte da sua dissertação na figura de Sócrates? Por que ele já não partiu direto para a crítica aos românticos? Que é uma coisa que muitos estudiosos se questionam, muitas pessoas se questionam, por que ele gastou mais da metade
para falar primeiro de Sócrates, sendo que o alvo dele era criticar a apropriação romântica. Acontece que, nessa dissertação de 1841, o Kierkegaard estava se inserindo no debate da modernidade entre Hegel, de um lado, e os românticos do outro lado, né? Os românticos com sua apropriação da ironia, e do outro lado, Hegel, que criticava os românticos. E o que tem a ver Sócrates? Porque para o Hegel, segundo o Kierkegaard, ele vai abordar, o Hegel não fazia distinção alguma entre a ironia de Sócrates e a ironia dos românticos. Ele colocava tudo no mesmo pacote e dizia que era falta de seriedade, falava que era a fanfarronice da modernidade. Então, assim, o Hegel ele coloca até mesmo a ironia de Sócrates, como o Kierkegaard mesmo ele bem diz, que ao ouvir o termo ironia, a primeira coisa que vinha na mente de Hegel era os irmãos Schlegel, August Schlegel e Friedrich Schlegel, né, que eram os representantes, né, da ironia. Dentre eles, aquele que ele vai criticar na sua obra, o irmão mais novo, Friedrich Schlegel, né? Então, por conta disso, o Kierkegaard passou a maior parte da sua dissertação expondo a gênese dela em Sócrates, para mostrar que há uma diferenciação entre a ironia socrática e a deturpação da ironia na modernidade, que não é a mesma coisa como Hegel já havia declarado antes. Então, o Kierkegaard se coloca como uma via média entre Hegel e os românticos, né? E para aqueles que sempre colocam Kierkegaard como um crítico de Hegel, nessa obra de 1841, ele anda lado a lado, pelo menos até onde ele pode, com Hegel. Ele se coloca muito ao lado de Hegel, exceto em alguns pontos onde ele critica abertamente, dizendo que, não, aqui Hegel não compreendeu Sócrates, aqui Hegel não compreendeu a ironia de Sócrates. Então ele caminha até onde pode ao lado de Hegel, concordando e dialogando até com certa simpatia com o filósofo alemão, né? Então, a primeira parte da dissertação, e eu procurei fazer uma análise bem detida, a minha dissertação de mestrado foi até um tanto quanto extensa, porque eu procurei uma análise bem detida, né, para poder compreender realmente o pensamento do Kierkegaard nessa obra. Então, nos caminhando para a primeira parte. O Kierkegaard ele vai procurar mostrar, como eu já falei, a ironia, né, socrática na sua gênese. Então, por conta disso, o que ele vai fazer? Ele se volta para o que ele chamou de uma perspectiva, é o que ele chamou aqui de, eu até anotei aqui, ó, só para poder não esquecer, ele vai buscar, agora que eu vi aqui, a concepção possível, uma perspectiva possível de Sócrates. Ou seja, com essa concepção possível, o Kierkegaard ele se volta para a análise dos primeiros biógrafos de Sócrates, que são 3. Kierkegaard vai analisar o Sócrates de Xenofonte, né, na obra dele Memorabilia. Kierkegaard vai analisar o Sócrates platônico, né, que a maioria dos estudantes de filosofia conhecem o Sócrates por Platão. E, por fim, o Kierkegaard vai analisar o Sócrates de Aristófanes, o comediante, né, na comédia dele, As Nuvens. Pois bem, nessa análise, o Kierkegaard procura, com aquilo que ele chama de cálculo combinatório, ou seja, ele vai pegar todas as perspectivas, Xenofonte, Platão e Aristófanes, para tentar chegar à imagem do Sócrates real, se é que isso é possível. Ele vai até afirmar, porque quando você está lidando com biografias, com a perspectiva dos biógrafos, ainda mais que um Sócrates não tem nada a ver com o outro, né? O Sócrates de Xenofonte não tem nada a ver com o platônico, que não tem nada a ver com o Sócrates de Aristófanes. Então, ele vai tentar, por meio desse cálculo combinatório, combinar para tentar chegar e tentar descobrir quem é o verdadeiro Sócrates. Pois bem, ele começa analisando
primeiramente, a obra de Aristófanes, e lembrando, ele está aqui procurando, por meio do fenômeno Sócrates, da persona Sócrates, para poder chegar à gênese da ironia. Porque se a ironia teve seu nascimento com Sócrates, precisamos, então, compreender Sócrates. Só que a grande questão é, quando Kierkegaard ele se volta para a análise de Xenofonte, da obra de Xenofonte, ele vai dizer que, dos três, Xenofonte foi o que menos compreendeu Sócrates. E por quê? Porque ele vai dizer que o Sócrates de Xenofonte ali é um Sócrates que está mais ligado com o útil, com a utilidade, com as determinações empíricas, ou seja, o Sócrates ali não é aquele Sócrates platônico que sobe das determinações empíricas para a ideia, mas é o Sócrates que fica o tempo todo no terreno da empiria. Ou seja, quando alguém vem procurar saber de Sócrates o que é bom para a febre, ele vai receitar um remédio, por exemplo, na obra. Então, assim, esse Sócrates está muito preso, como Kierkegaard diz, às determinações empíricas, aqui embaixo. Ele está muito preso àquilo que é útil para o dia a dia. Então, é um Sócrates que não tem idealidade, é um Sócrates que não tem a consideração da ideia. Então, assim, ele só lida com questões úteis, do dia a dia, do cotidiano. É o que o Kierkegaard chama de o Sócrates do cotidiano. E, quando analisado do ponto de vista da ironia, o Kierkegaard vai dizer, nesse Sócrates não encontramos nenhum traço da ironia. Não tem ironia no Sócrates de Xenofonte. Então, Kierkegaard mostra que, dentre os 6 biógrafos, Xenofonte é o que menos compreendeu Sócrates. Depois disso, o Kierkegaard ele parte para a compreensão das obras platônicas, né? Para tentar descobrir o verdadeiro Sócrates, para tentar encontrar o Sócrates platônico. Só que a grande questão de Platão é, o Kierkegaard vai demonstrar que, através dos diálogos platônicos, ele aborda vários, ele vai procurar demonstrar 2 coisas. Primeiramente, que há um Sócrates platônico e há o Sócrates real, né? Nós sabemos que muitas das ideias platônicas, da filosofia platônica, Platão ele colocou na boca de Sócrates através dos seus diálogos. Então, assim, muito daquilo que o Sócrates de Platão disse, que está escrito, são concepções do próprio Platão. Então, por isso que o Kierkegaard ele vai demonstrar e vai procurar tentar descobrir, nos diálogos platônicos, o que pertence propriamente a Platão e o que pertence propriamente ao Sócrates real, né? Então, ele vai fazer essa diferenciação dentro das obras de Platão. Aquilo que é essencialmente de Platão, aquilo que é essencialmente de Sócrates realmente. E, para isso, ele vai empreender uma análise do método socrático, que é a maiêutica, a arte de dialogar, como ele diz. Por quê? O Sócrates platônico, através do diálogo, ele procura sair das determinações empíricas e se projeta para a ideia, para a idealidade. Ele se lança para a ideia. Enquanto que o Sócrates real, ele não. Ele apenas tem o horizonte dele, a perspectiva dele, na ironia. É irônico. Ou seja, a perspectiva do Sócrates real não era propor um saber positivo, porque o próprio Sócrates já tinha dito que a única coisa que ele sabia é que nada sabia. Então, o ponto de vista de Sócrates, que era a ironia, é um ponto de vista do negativo. Ou seja, Sócrates não tinha nenhum saber positivo, diferente do Sócrates platônico, que propunha algo, propunha se elevar até a ideia. O Sócrates real, não. O horizonte dele era a ironia. Em outras palavras, era a negação até mesmo do próprio conhecimento, do seu próprio conhecimento. Então, o Kierkegaard vai procurar, através das obras platônicas, seja elas a República, o Livro Primeiro, seja elas o Protágoras, o Banquete, e entre outras que ele vai analisar,
ele vai procurar demonstrar que cada um desses diálogos, o ponto de vista de Sócrates é sempre o mesmo, é o ponto de vista da ironia. Em outras palavras, cada um desses diálogos vai tender a demonstrar que o que Sócrates ele pretende é reduzir a nada, ao negativo, as pretensões dos seus interlocutores, sejam eles sofistas, sejam eles artesãos, poetas, sejam eles o cidadão comum. O Sócrates vai procurar o quê? Pela via do negativo, demonstrar que se o próprio Sócrates, o ponto de vista dele é irônico, ou seja, a única coisa que ele sabe é que nada sabe, os seus interlocutores, ele reduzindo ao nada, demonstra que eles sabem menos ainda. Ou seja, o ponto de vista de Sócrates é o ponto de vista da ironia. Então, ele demonstra com isso que, nos diálogos platônicos, você percebe a gênese da ironia. Você percebe a ironia se manifestando através do método socrático. Ou seja, o método socrático é o método da ironia, é a ironia, é o ponto de vista de Sócrates. Então, ele vai procurar demonstrar isso através dos diálogos. Depois, passando, porém, tem o porém, tem a questão de que, nos diálogos platônicos, há muito do que é do Platão e há aquilo que é propriamente do Sócrates. Depois disso, nós temos, então, o quê? Até então, Xenofonte, a perspectiva dele não é o verdadeiro Sócrates, não tem ironia. Em Platão, nós temos a gênese da ironia. Nós temos um Sócrates real, irônico, e nós temos também um Sócrates ideal, que eleva o discurso das determinações empíricas para a ideia. Ou seja, de certa forma, parece haver um tipo de saber positivo no Sócrates platônico. Só que, se o ponto de vista de Sócrates é o da ironia, então é um ponto de vista negativo. E daqui a pouco a gente vai entender a crítica dele que ele faz por conta disso ao Hegel. Pois bem, o último dos biógrafos de Sócrates que o Kierkegaard analisa é o Aristófanes. E, diferente de Platão e Xenofonte, que escreveram biografias de Sócrates, o Xenofonte não, ele escreveu uma comédia, uma peça teatral interpretada pelos atores lá, e o Kierkegaard diz que, dentre todos os três, o que mais se aproximou do Sócrates real foi Aristófanes. A perspectiva aristofânica é a mais fiel ao do Sócrates real. Tanto é que o Kierkegaard diz que, na apresentação da comédia de Aristófanes, que era a peça As Nuvens, onde mostra lá um Sócrates lá, suspenso no ar por um cesto, o coro lá, as nuvens, representando a multiplicidade das determinações do Estado. Nós vemos que ali, o Kierkegaard diz que, em determinado momento da peça, o próprio Sócrates levantou, aplaudindo e dizendo que estava certo, é isso mesmo, que Aristófanes compreendeu perfeitamente o ponto de vista de Sócrates. Por quê? Aristófanes, ele mostra um Sócrates muito parecido com os sofistas. Vai dizer que Sócrates era um sofista, ele cobrava para ensinar. Na verdade, o que ele ensinava, nem ele mesmo sabia o que ele estava ensinando, ele falava coisas que não sabia. Só que a grande questão de Aristófanes, o que o coloca próximo ao Sócrates real, é que nele não há um duplo Sócrates. Não há um Sócrates de Aristófanes e um Sócrates real. Ali representado está o Sócrates suspenso num cesto, ou seja, ele não está... Ele é um Sócrates, vamos dizer assim, ele é um meio termo entre Xenofonte e Platão. Enquanto o Sócrates xenofôntico, ele é terreno demais, porque ele está preso ao útil, às determinações empíricas, o Sócrates platônico, ele é real demais. Ele está muito preso à questão da ideia. Já o Sócrates de Aristófanes, ele vai dizer que não, é um Sócrates suspenso entre os céus e a terra. Ele não está nem preso à terra e nem está nas nuvens, né, nos céus. Mas não, ele está suspenso entre eles, que é o que o Kierkegaard vai chamar
que é a dialética entre a objetividade e a subjetividade, né? O Sócrates não está nem preso às determinações objetivas do Estado grego, representado pelo coro das nuvens, ele não está preso ao Estado, tampouco é um Sócrates puramente abstrato, mas é um Sócrates que, conforme nós vamos ver mais para frente, ele tem a sua determinação subjetiva, embora não seja um retorno para dentro de si mesmo ainda. Por quê? É a concepção do demônio socrático que, embora seja uma determinação subjetiva, ainda é externo ao próprio Sócrates. Então, o Kierkegaard vai dizer, Aristófanes é o que mais se aproximou do Sócrates real. Então, nós vemos assim que toda a estrutura da comédia, e o Kierkegaard vai fazer um passo a passo, seguindo toda a comédia, mostrando que o ponto de vista do Sócrates ali na comédia é a ironia. Porque é um Sócrates que não sabe, que não tem um saber positivo, ele sabe que não sabe, ele sabe que o que ele está ensinando ali, nem mesmo ele tem o conhecimento, não é um Sócrates preso na idealidade ou na objetividade, né? Então, é um Sócrates que está mais próximo ao real. Então, o Kierkegaard ele vai fechar essa primeira parte da sua dissertação, com essa análise dos biógrafos, dizendo Aristófanes, dentro dos três, é o que mais se aproximou do Sócrates real, porque o Sócrates ali é irônico, né? Diferente do platônico, que tem a diferença do Sócrates real, ora é Sócrates verdadeiro, ora é Platão por meio de Sócrates. E o Xenofonte não tem nada a ver com Sócrates, não é Sócrates ali. Depois, no segundo movimento, na segunda parte ainda na primeira parte sobre Sócrates, num segundo movimento, o Kierkegaard ele vai analisar a questão do julgamento de Sócrates, né? Eu até tenho anotado aqui, né? Porque eu tenho o costume de não confiar na minha mente, né? Que é o que ele chama de a concepção real de Sócrates. Ou seja, ele vai analisar o julgamento de Sócrates para poder demonstrar que o julgamento de Sócrates ali, e aí ele vai se apegar às obras platônicas, porque ele vai dizer, a concepção agora não é mais possível, ou seja, eu não vou mais lidar com os biógrafos, mas vou lidar com um fato histórico que aconteceu realmente, que foi Sócrates foi julgado e condenado. Então, nessa parte, quando ele vai falar sobre o Sócrates real, o Kierkegaard ele vai pegar o episódio do julgamento, então por isso ele vai se deter nas obras platônicas, diferenciando, claro, o Sócrates ali, o verdadeiro Sócrates, e não vai se ater ao Sócrates platônico, mas ao real, onde ele vai buscar reconstruir o julgamento de Sócrates, onde ele vai dizer que Sócrates ele foi acusado e condenado à morte por duas acusações. Primeiramente, acusado de ateísmo e de introduzir novos deuses no Estado. E a segunda, a perversão da juventude. Sócrates estava pervertendo os jovens. No que diz respeito à primeira acusação, que Sócrates era ateu porque ele não adorava os deuses do Estado e estava introduzindo um novo deus, que no caso era o seu demônio, o seu daimon, né, o demoníaco dele, o Sócrates vai dizer que ele não negava os deuses do Estado, né? Tanto é verdade que ele se consultava lá no oráculo de Delfos regularmente. Ele dizia que ele não era ateu, ele não desacreditava das divindades do Estado. O que Sócrates rejeitava e criticava, reduzindo a nada por meio da sua ironia, era assim as determinações objetivas do Estado grego. Em outras palavras, na época de Sócrates, como Kierkegaard vai mesmo dizer, havia uma carência no povo de subjetividade. O povo, o cidadão grego, eles eram determinados em sua vida diária, nas suas festas e tudo mais, nos seus costumes, leis e tudo mais, pela divindade, né? Através do oráculo dos deuses.
No caso, Sócrates, ele, apesar de ter se consultado, quando ele ouviu lá do amigo dele lá, que ele era o homem mais sábio, o Sócrates tinha o seu demônio, o seu daimon, o demoníaco, que era aquele que não dava a Sócrates um conteúdo positivo, ou seja, ele não dizia a Sócrates o que Sócrates devia fazer, mas o demônio dele apenas o impedia, né? Então, assim, por uma instância negativa, ele não afirmava nada, apenas o impedia de realizar algumas tarefas, algumas determinações que o Estado ateniense, o Estado grego, exigia. Então, por conta disso, pelo fato de que Sócrates dava ouvido ao demoníaco, ao demônio dele, ele foi acusado de ateísmo e de não obedecer aos deuses do Estado. Mas ele vai dizer que ele não tem nada contra os deuses. A questão dele era contra as determinações do Estado. Por quê? Diante da ironia de Sócrates, ele dirigia ela contra essas mesmas determinações, contra o que Kierkegaard vai chamar de a eticidade ingênua do Estado. Em outras palavras, os costumes, as leis, aquilo que o povo ateniense fazia de se consultar para tudo com os deuses. Então, o Kierkegaard vai dizer? O demoníaco de Sócrates, ele era poderia ser dito como uma determinação da subjetividade para Sócrates. Ou seja, a partir do demoníaco, que a subjetividade, embora fosse uma subjetividade fraca, ela começou a entrar no mundo. Antes de Sócrates, não tinha, a subjetividade era nula no Estado. As determinações, as relações no Estado grego eram puramente objetivas dos indivíduos para com os deuses, por meio do oráculo. A partir de Sócrates, a subjetividade se fez valer pela primeira vez, embora fosse uma subjetividade fraca. Por quê? Porque o demoníaco não era uma instância, melhor dizendo, era uma instância exterior a Sócrates. Não era o interior dele, não era um mergulho para dentro de si. Era ainda vamos dizer assim, é como Kierkegaard diz, o demoníaco ele era um médio entre a objetividade e a subjetividade. Novamente, por isso que o Sócrates de Aristófanes era o mais próximo, porque Sócrates estava num cesto de pendurado entre o céu e a terra, entre a objetividade e a subjetividade. O demoníaco era esse médio, esse meio entre a subjetividade e a objetividade. Então, Sócrates ele era guiado por esse demoníaco, mas ele apenas o alertava, não o indicava o que deveria fazer. Ele alertava ele a não se envolver com os assuntos do Estado. Então, naquela época, não se envolver com os assuntos do Estado era uma questão muito complicada. Era uma questão religiosa, política, social, muito complicada. Por conta disso, Sócrates ele foi acusado. A segunda questão também, a segunda acusação, melhor dizendo, foi a de que Sócrates ele pervertia os jovens. E o Kierkegaard ele vai dizer o seguinte, que da mesma forma que o Sócrates ele não tinha nada contra o Estado, melhor dizendo, contra os deuses, mas o problema dele eram as determinações do Estado, da mesma forma, o Estado dizia que o jeito como Sócrates lidava com a juventude era passível de punição. Por quê? Porque Sócrates levava a juventude. Por que a juventude? Porque os mais velhos estavam acostumados já a seguir os ditames do Estado grego, já estavam acostumados já a seguir a eticidade, já estavam acostumados a seguir conforme aquilo que era determinado objetivamente pelo Estado. Agora, os jovens não, ele vai dizer, eles como estavam sedentos pelo universal, como eles estavam sedentos, ansiavam por algo a mais, Sócrates se voltou para eles. Para o quê? E fazia com que eles acabassem se voltando, ou melhor dizendo,
fazer com que quebrasse esse elo dos filhos para com os pais. E naquela época, a família era um núcleo muito forte no Estado grego, né? Era um núcleo onde os filhos tinham que se submeter aos pais. Mas por causa de Sócrates, os filhos não queriam se submeter aos pais. Antes, eles queriam determinar a si mesmos, né? Aí o Kierkegaard vai pegar o exemplo que Sócrates fala sobre quem poderia ser um capitão no exército, por exemplo. As pessoas dizem assim, o mais velho. Por quê? Porque o pai tem proeminência sobre o seu filho. O Kierkegaard vai dizer, não. O Sócrates dizia muitas vezes que, às vezes, o filho tinha mais competência de liderança do que o próprio pai. Então, o filho, né, ele tinha que ter a primazia. Sócrates vai dizer que isso era inadmissível para o Estado grego. Então, como o Sócrates quebrava, né, a eticidade, reduzia a nada essa eticidade, dizia que usava a ironia para mostrar que esse elo familiar tinha que ser quebrado. Então, o Kierkegaard vai dizer, Sócrates ele foi condenado à morte, e aí até ele vai dizer que, do ponto de vista do Estado grego, a condenação de Sócrates era justificável, estava justificada. Por quê? Porque, de fato, Sócrates, por meio da ironia, quebrou as determinações do Estado. Aquilo que o Estado determinava, tinha de concreto, de objetivo. Então, a ironia que colocava a subjetividade, postava a subjetividade no lugar das considerações objetivas, fazia com que o Estado se preocupasse. Né? Depois disso, o Kierkegaard vai para a sua terceira parte, onde ele vai falar sobre a concepção necessária, né? Onde ele vai falar sobre a concepção necessária da ironia. E aí, onde ele vai chegando ao final da primeira parte, por quê? Porque é onde ele vai, após mostrar o embate que Sócrates tinha contra os sofistas, contra a sofística, e aqui é onde ele vai se deter mais na questão da sofística, vai mostrar que Sócrates tinha, principalmente como alvo da sua ironia, reduzir a nada as proposições dos seus adversários, no caso, os sofistas. Por quê? Quem eram os sofistas? Mestres da retórica, eram pessoas que cobravam pelos seus ensinamentos, que eles ensinavam tudo aquilo que era de útil para você vencer um debate, mesmo que não houvesse verdade no seu discurso. Então, Sócrates vai ver isso aí com maus olhos e vai dizer, isso só tende a levar o Estado grego, que já estava decadente, a uma decadência. Né? Então, o Kierkegaard ele vai mostrar que, através da ironia, através da sua ironia, o Sócrates aponta e mira no discurso dos sofistas, nessa concepção necessária dele. Ele vai mostrar que Sócrates ele se apresenta, né? Ele é apresentado, melhor dizendo, como Platão vai dizer, como um presente dos deuses, né? Como aquele que estava preparado para a sua época, embora a sua época não fosse digna dele. Então, o Sócrates se apresenta como um elemento original, que ele vai colocar. Por que elemento original? Porque como a cultura grega, que ele vai mostrar, estava em decadência, o Sócrates é um novo elemento a partir do qual, a partir dele, o novo poderia vir a surgir. Então, o novo poderia... Não é à toa que o Kierkegaard vai dizer que várias escolas surgiram a partir do pensamento socrático. Sócrates era esse elemento original que, embora ele fosse negativo, era o negativo que dava impulso para o novo. Por quê? A cultura já estava decadente. Sócrates mostra que toda cultura, ele reduz ela a nada. E a partir desse nada, ele impulsionou um novo pensamento. Novas escolas surgiram,
novo tipo de pensamento surgiu. Então, Sócrates é apresentado como um elemento original, a partir do qual o novo veio a surgir. Então, ele mostra que a ironia é esse impulso para o novo. Ele vai mostrar que a ironia, esse negativo, embora não haja positividade algum, é um negativo que impulsiona o novo, né? Então, assim, e ele vai encerrar a primeira parte quando ele vai pegar aqui que ele ia ser. Até então ele estava indo junto com o Hegel, né? Volta e meia ele citava Hegel, embora pouco, muito pouco na primeira parte. Mas ele encerra a primeira parte criticando a posição do Hegel no que diz respeito a Sócrates. Por quê? Como eu falei lá no começo, a posição do Hegel, né, era de que ele não fazia, melhor dizendo, ele não fazia distinção alguma entre a ironia socrática e a ironia dos românticos. E o Kierkegaard deixou bem claro na primeira parte. A ironia socrática, ela é um saber negativo, cujo impulso para o novo se faz presente. Já o Hegel vai dizer o seguinte, que não, Sócrates nada mais é do que um fundador da moralidade. Por quê? Para o Hegel, o Sócrates possuía não negativo, mas um saber positivo. Por quê? A partir do momento que o Sócrates ensinava, ele estava moralizando as pessoas, segundo Hegel. Ou seja, ele estava moralizando. E aí o Kierkegaard ele vai fazer a distinção, ele fala que precisa, para compreender o Hegel, o erro dele, compreender o que o Hegel entendia por eticidade e moralidade. Por eticidade eram as determinações objetivas, ou seja, as leis do Estado grego. A moralidade eram as determinações subjetivas, aquilo que vem da subjetividade do sujeito. Ou seja, ele diz, Sócrates moralizava porque ele negava o Estado, por ele possuía um saber positivo. Então, ele moralizava, ele ensinava as pessoas a como deveriam se comportar diante de um Estado decadente. O Kierkegaard vai dizer, não, o Hegel está totalmente errado. Sócrates não possui um ponto de vista positivo, porque o ponto de vista de Sócrates é irônico, ou seja, a ironia se manifesta como você fala algo, mas o seu pensamento é diferente daquilo que foi falado. Ou seja, o exterior não condiz com o interior. Então ele vai dizer, o interior de Sócrates não condiz com o exterior. Então, quando Sócrates estava, segundo Hegel, moralizando, na verdade, o que Sócrates queria era o contrário. Então, Sócrates não tinha nada de positivo. Ele não estava moralizando, como diz Hegel, mas ele se move pelo negativo para fazer o quê? Reduzir a nada o discurso dos seus adversários. E no lugar desse discurso, que era reduzido a nada, Sócrates não propunha nada. O saber de Sócrates era totalmente negativo. Sócrates não tinha nada a propor. Ou seja, ele apenas reduzia a nada. Mas aí pergunta, e o que ele propunha? O Kierkegaard vai dizer, o nada, o vazio, o evanescente. Ou seja, Sócrates se move apenas no negativo. E a partir dele, desse elemento original, que é Sócrates, dá-se o impulso para o novo, para uma nova sociedade que veio depois, uma nova cultura que veio depois do Sócrates. Então, Kierkegaard vai dizer que o erro de Hegel é não diferenciar a ironia de Sócrates da ironia dos românticos e ainda colocar em Sócrates um saber positivo. Pois bem, com isso o Kierkegaard fecha a primeira parte. Ele fez a consideração fenomenológica, ou seja, para entender o conceito de ironia, ele foi buscar a figura de Sócrates. A segunda parte agora, que é a mais curta, ele vai dizer que ele vai pela via da ideia. Em outras palavras, ele vai procurar demonstrar o desdobramento do conceito de ironia na história, para mostrar que se o conceito de ironia que surgiu com Sócrates era um conceito que reduzia a nada as proposições dos seus adversários,
os sofistas, as determinações do Estado grego, enfim. No decorrer da modernidade, esse conceito de ironia, ele foi se deturpando até chegar na questão da ironia romântica. E ele vai mostrar isso pegando a gênese da modernidade, onde ele coloca em Kant, quando Kant, com seu sistema, o sistema kantiano, faz a distinção entre o fenômeno e coisa em si, que eu não vou entrar aqui no mérito, porque, embora o Kierkegaard faça uma breve consideração, mas não foi o meu foco. Ele vai falar sobre que o desdobramento do sistema kantiano, ou seja, a distinção entre fenômeno e coisa em si, deu o start para que no idealismo alemão se desenvolvesse toda uma tentativa dos filósofos pós-kantianos, começando em Fichte, de tentar resolver as dicotomias kantianas, ou seja, entre aquilo que eu posso conhecer e o que eu não posso conhecer, entre o fenômeno e a coisa em si. E por que é importante isso? Porque o Fichte, ele vai pegar a questão do fenômeno da coisa em si kantiana e vai dizer que ele resolve o problema dessa dicotomia, onde ele diz que o eu é a força, o poder, vamos dizer assim, que coloca toda a realidade, que funda a realidade, que ele tira o problema da coisa em si e coloca tudo no eu, que é a fórmula dele, eu igual a eu. Ou seja, ele vai dizer que essa subjetividade, né, aquilo que eu posso conhecer é produto da subjetividade. É uma subjetividade, como Kierkegaard diz, elevada à segunda potência. Ou seja, se em Sócrates a subjetividade fez a entrada no mundo, no idealismo alemão, essa subjetividade foi elevada à segunda potência, porque o Fichte vai dizer que a realidade tal como a conhecemos nada mais é do que produto desse eu abstrato, que tudo que existe é o eu, né? E pegando esse gancho, os românticos, iniciando com Schlegel, e o Kierkegaard, na obra dele, vai criticar 3 dos principais românticos: o Friedrich Schlegel, o poeta Ludwig Tieck e o filósofo Carl Sauger. Ele vai criticar esses 3. Os românticos se apropriaram da ideia da subjetividade deste eu fichtiano para empregar nas suas obras literárias, poéticas, nos seus contos. Por quê? O que os românticos eles vão dizer? Eles pegam esse eu fundador de um mundo, como era o do Fichte, e o Kierkegaard vai dizer, eles, através da ironia, os românticos viam a realidade como contraditória, eles viam a realidade como se o Hegel ele queria, através do seu pensamento dialético, chegar ao absoluto, os românticos vão dizer assim, nós tendemos ao absoluto, embora sabemos que nós não vamos chegar nunca nele. Por quê? Porque a realidade ela é contraditória, ela se move através de contradição, e não é possível resolver essa contradição. Então, o que eles fazem? Através da ironia, eles se voltam para a ironia socrática, mas redefinem ela como o quê? Como uma negação da realidade. Sócrates usava a ironia para negar as determinações do Estado ou o discurso dos seus interlocutores, sofistas e os demais. Os românticos não, eles apontaram a ironia contra toda a realidade dada, aquilo que o Kierkegaard chama de realidade efetiva. Então, eles dizem o seguinte, se a realidade é contraditória, eu nego a realidade e, através das obras românticas, eles criam um mundo ideal, perfeito, um mundo de fantasia, um mundo de sonhos. E o Kierkegaard vai dizer o quê? Que os românticos se perderam nas suas divagações. Eles apenas faziam o quê? Ficavam negando a realidade. Então,
ele diz, o Fichte quis desenvolver um sistema, o mundo, através do sistema. Os românticos inventaram um mundo. Eles negavam a realidade e fugiam na atitude que alguns estudiosos do romantismo vão dizer que era a atitude de escapismo dos românticos, ou seja, fuga da realidade. Se a realidade é tão dura e contraditória, vamos fugir dela. Então se refugiavam nos seus contos, criavam, como Kierkegaard vai dizer, realidades e mundos que não existiam efetivamente, não existiam. Então eles ficavam nisso. Se a realidade é contraditória, eu não vou resolver os problemas. O que eu vou fazer? Eu fujo. Então, o Kierkegaard vai empreender a sua primeira crítica aos românticos, analisando a obra Lucinde, do Schlegel, que é uma obra que eu li, quem tiver interesse de ler, é uma obra muito ruim de ler, vamos dizer assim. Por quê? Ela é ruim de propósito. O Schlegel escreveu ela ruim de propósito. Por quê? A tradução recente dela, né, Renato? Sim, sim, tem uma tradução recente dela. Só me esqueci agora qual é a editora, não me lembro qual Acho é a que é editora. Iluminuras, não? Iluminuras, isso mesmo, Iluminuras. saiu Iluminuras. E assim, é muito ruim de ler assim, por quê? É um caos literário, realmente, e proposital. O Schlegel fez que fosse um caos literário para abalar as estruturas da eticidade, ou seja, o que eles chamavam na época de moralidade burguesa. Ou seja, ele queria pôr abaixo os valores da sociedade do século XIX. Então, como ele ia fazer? Por meio das obras dele, por meio da ironia empregada nas obras dele. Então, assim, Lucinde é um texto que não tem coesão, não tem, assim, muitas vezes falta sentido, porque ora é narrativa, ora é conto, ora é diálogo, é um verdadeiro caos, assim, e é de propósito. E é uma obra que, na época, o Kierkegaard vai dizer, no século XIX, foi considerada por muitos dos contemporâneos do Schlegel como imoral, foi considerada como uma obra ruim, foi reprovada por muitos, mas de propósito. Como Schlegel vai dizer, o caos é proposital, porque ele queria pôr abaixo a eticidade do mundo burguês, da época dele. Né? Então ele empregava a ironia contra a eticidade, contra os valores da moralidade burguesa do século XIX. Então o Schlegel ele adota a ironia aí. Então o Kierkegaard vai dizer que a perversão da ironia é porque o Sócrates não usou a ironia contra a realidade, coisa que os românticos faziam. Eles negavam a realidade. Tinha todo aquele sistema de moralidade do casamento, e Elucinde é uma obra do amor entre um homem, Július, e Elucinde. Mas, assim, é uma obra, como eu já disse, imoral, promíscua. Então, assim, o Schlegel emprega a ironia para colocar esses valores do casamento monogâmico, homem, mulher, como Kierkegaard vai dizer, naquela época não tinha muito a questão de amor romântico entre o casal. Muitas vezes era um casamento de convenção. Os pares, muitas vezes, não tinha essa questão no século XIX de paixão no casamento. E o Schlegel coloca uma paixão tão inflamada que ele está colocando abaixo esses valores que eram a base da tradição do casamento do século XIX. E o Kierkegaard vai dizer, a ironia em Schlegel é isso, é negar a eticidade dos valores burgueses da cultura alemã do século XIX. Depois disso, ele vai para Ludwig Tieck, poeta. Dentre uma das suas muitas obras, ele tem uma obra teatral chamada O Gato de Botas, né? Onde aquilo que o Kierkegaard vai dizer que é nas peças de Tieck é ironia dentro de ironia dentro de ironia. E embora o Tieck não tenha lançado a sua ironia contra nenhum valor moral, ético, contra nada, ele só ficou ali no seu mundinho criado por ele mesmo. O Kierkegaard vai dizer, o Tieck não lançou a ironia colocando abaixo nenhum valor da modernidade.
O problema do Tich é o seguinte, é que ele se esquece da realidade e fica no mundo imaginário dele. Ele se perde no imaginário, na fantasia. Ele se perde naquele mundo fantástico onde os animais falam como gente, onde aquele mundo fantástico que a gente conhece muitas vezes de contos de fada. O Kierkegaard vai dizer, o Tich fica só ali, ele se perde ali, ou seja, não tem realidade efetiva. Ele nega a realidade com isso. Então ele vai dizer, ele é mais suave que o Schlegel, mas ainda assim ele volta a ironia contra a realidade. Ele se esquece da realidade e fica ali só mergulhando na fantasia. A crítica dele ao Tich é somente essa, e é a mais curta de todas. Por último, ele vai criticar o Solger. Na verdade, ele não vai tanto criticar o Solger. Por quê? Ele vai criticar o Hegel, que felicitava o Solger, que lamentou pela morte precoce dele, que o Solger ele usava da ironia para negar, assim, ele usava assim, o método, o Hegel, melhor dizendo, dizia que a ironia do Solger era apenas um momento da dialética, porque a dialética é o quê? É a síntese, é a tese que afirma, a antítese que nega, e do embate dessas temos a síntese. O caso do Solger é que ele só tem apenas a negação. O sistema dele, filosófico, apenas nega. O Hegel vai dizer que foi uma infelicidade o Solger ter morrido, porque a ironia dele é apenas um momento da dialética. Se ele tivesse vivido mais, ele teria continuado sua obra e teria desenvolvido a tese, para depois a síntese. Então, de todos eles, o Solger era o único dos românticos que o Hegel não criticava, que ele até gostava, ele até parabenizava as obras dele. Só que o Kierkegaard vai dizer que o Solger, na verdade, ele é uma vítima do Hegel. Por que uma vítima? Porque ele vai dizer o seguinte, que o propósito do Solger não era que a ironia dele era um momento da dialética, que se ele tivesse permanecido vivo, viria a tese e depois teria a síntese, né? Ou seja, ele teria desenvolvido essa dialética até o absoluto. Fala que não. O propósito do Solger é apenas ficar na negação da negação, ou seja, o Solger ele ficava na concepção filosófica dele apenas negando a realidade. E ele ficava nesse vício. Apenas ele nega a realidade, aí vem, contrapõe a realidade, uma outra afirmação, ele nega, e depois nega, e nega, fica só nesse processo de negatividade. Ou seja, o Kierkegaard vai dizer, ele apenas fica na negação da negação. Não tem mais nada no Solger. Ele vai criticar o Solger, ele vai dizer isso. O Solger se perde no negativo, na negação da negação. E o Hegel, ele diz que o Solger teve a infelicidade de morrer cedo. E ele vai dizer, não, isso aí é o Hegel que não compreendeu o Solger corretamente. Então você perceba que aquilo que Sócrates fez, que é lançar sua ironia contra a eticidade, contra a decadência do Estado grego, os românticos pegam essa ironia e voltam ela contra a realidade, fugindo da realidade. Então eles ficam sempre nessa constante negação da realidade. Vem a realidade, não, a realidade contraditória eu nego. Vem novamente a outra tese, não, eu nego. Fica só nesse movimento do negativo, que cai, inevitavelmente, embora o Kierkegaard não trate sobre isso, mas nós podemos inferir no problema do niilismo, embora seja talvez anacrônico, porque a gente sabe que na época do Kierkegaard não se tratava muito sobre niilismo, mas, assim, podemos dizer que a ironia, principalmente do Solger, cai no niilismo, que é constante negação. É a negação da realidade o tempo todo. Negação da negação. E, por último, o Kierkegaard vai finalizar a sua obra, o conceito de ironia, dando a interpretação dele própria, a interpretação kierkegaardiana da ironia, que é o que ele chama de ironia dominada. Ou seja, se teve lá no começo Sócrates com a sua agênese da ironia,
depois os românticos com a ironia romântica, que nega a realidade. Kierkegaard vai fechar com a sua própria concepção irônica, que é o que ele vai chamar de ironia dominada. E para isso ele vai colocar Goethe e Shakespeare como arquétipos dessa ironia. Por quê? Tanto Shakespeare quanto Goethe, nas suas obras, eles, apesar de negarem certos acontecimentos e fatos, eles não se perdem na subjetividade, como os românticos, ficavam se perdendo na subjetividade. Eles não mantêm a objetividade, né? Por exemplo, Shakespeare, apesar de muitas vezes tratar fatos como elementos como, por exemplo, a loucura, ele não se perde do real. Então, o Kierkegaard vai dizer o quê? Que a ironia é dominada quando você nega aquilo que é preciso negar, sem se perder nos altos voos da subjetividade. Mas o quê? A ironia dominada é aquela que te ajuda a você firmar os pés na existência, né, sem fugir da realidade. É como se fosse o encarar a realidade ao invés de fugir, próprio dos românticos. Então, assim, apesar de você conceber a realidade como contraditória, você sabe se situar existencialmente, porque a ironia dominada, como Kierkegaard diz, ela é como um mestre que te impõe, que te ajuda a se fixar na existência. Né? Infelizmente, a parte da ironia dominada é as últimas 3, 4 páginas da obra, que, assim, é a conclusão do Kierkegaard, é a contribuição dele no debate, mas ele não se envolve muito. Mas ele vai dizer que a ironia dominada é isso, é você se ajustar, é você se realizar realmente enquanto existente na realidade, é você firmar os pés na realidade sem fugir, sem cair no escapismo romântico. Né? Infelizmente, ele não desenvolveu muito, é muito pouco que ele tem, mas, assim, fechando assim, a minha fala, a minha pesquisa tratou sobre isso. Demonstrar a gênese da ironia em Sócrates. Novamente, a primeira parte foi a mais robusta, mostrar o fenômeno Sócrates, a gênese da ironia em Sócrates. Por quê? Porque Hegel, criticando os românticos, confundia ironia, não fazia distinção entre a ironia de Sócrates e a romântica, era tudo a mesma coisa. Então, Kierkegaard vai dizer, não, a ironia de Sócrates é uma coisa, a ironia romântica é uma deturpação, e ele termina dando a sua própria contribuição sobre o que vem a ser a ironia, que é o quê? É o você se efetivar frente à existência, né? Se portar com seriedade diante de uma realidade que muitas vezes é contraditória, porém, ao invés de escapismo, você se planta os pés no chão, se firma e encara a realidade, a existência e, como ele vai dizer, a ironia, né, depois, ela é apenas um passo entre o estético e o ético. E ele vai terminar o último parágrafo dizendo que, nesse sentido, nós nos aproximamos muito do humor, que nada mais é do que o anteparo entre o ético e o religioso, mas ele termina a obra por aí mesmo. Muito bom, Renato. Aí você já deu a deixa para a próxima etapa, né? O próximo passo. Sim, ele deixa mesmo. Muito bom. Gostei muito da exposição que você fez. E acho que eu não tenho nem o que perguntar. Você já encerrou de uma forma coesa, né? Já mostrou também a relação com outras obras, com o que vai ser o sistema, né? Ou não Sim. sistema do Kierkegaard, enfim. O antissistema, que é um sistema, né? Do Sim. pensamento dele. Muito interessante. Mas é isso. Se você quiser dizer mais alguma última coisa, eu só tenho a agradecer a sua
presença aqui, a exposição que você fez. Não, o agradecimento é todo meu. Eu sou muito grato mesmo por essa oportunidade, mais uma vez, de estar demonstrando assim não só a minha pesquisa, mas também parabenizar você pela essa iniciativa do seu canal de dar voz assim aos pesquisadores, que muitas vezes a gente é muito recluso, né, na nossa torre de marfim, a gente se perde, muitas vezes não se encontra, não sabe o que está sendo pesquisado. E assim, eu parabenizo você, essa pontapé, vamos dizer assim, esse gancho que você tem dado para muitos pesquisadores. Agradeço mais uma vez por ter me dado esse espaço, né? E é isso daí. Obrigado. Então, vamos encerrando aqui. Quem gostou aí do vídeo, da exposição do Renato, depois se tiver já textos seus, aí se você quiser disponibilizar, eu ponho na descrição do vídeo também, para o pessoal poder depois ter acesso e lerem aí as coisas que você publicou. Também peço para deixarem comentários, né? O que vocês acharam, ou sugestões, enfim, fiquem à vontade. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.